Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vim falar sobre a vida secreta dos escritores, escrito por Guilherme Musso, não sei falar, né? Pronúncia sempre está errada, né, meninas e meninos? Mas então, esse livro aqui, ele me surpreendeu muito e até no final da resenha eu vou falar sim, o porquê que eu fiquei muito bugada com esse livro, tá? O livro gira em torno do Nathan Fowles, que ele era um romantista super famoso. Ele tinha escrito uns 3 livros, sabe? Teve uma parte aqui que eu marquei aqui dele, porque ele deu uma entrevista e as respostas super curtas, super sabe, daí eu me identifiquei, mas enfim, aderindo. E aí, nessa entrevista, ele dá que ele decide parar de escrever. Só que ele não tem um motivo, ele simplesmente falou, eu não quero mais escrever, não tô mais gostando. E aí ele se muda para uma ilha, a Ilha Baltimore, que ela seria localizada no Mediterrâneo, tá? E aí fica aquela suposição, assim, o que aconteceu? Por que ele parou de escrever? O que tá rolando? Só que aí 20 anos se passaram, ele foi morar nessa ilha, ninguém sabe dele. E aí, essa ilha, ela é pequena, entendeu? Ela é super pequena, ela é só para os moradores, tanto que não tem pousada. Se tu quiser se hospedar lá, tem que ser na casa de um morador que te aceite. A vida deles é super privada, eles gostam da privacidade deles, sabe? Todo mundo se conhece naquela ilha, então é bem de boa. E aí, a gente é apresentado para outro personagem, que é o Rafael. Eu não vou falar sobre o nome dele, porque aí eu vou passar mais fiasco ainda. Ele é um aspirante a escritor. E aí, tipo, um dos autores, assim, que ele ama é o Nathan. E ele quer saber o motivo dele ter parado de escrever e mostrar um livro que ele escreveu pro Nathan para ele falar, tipo, o que ele acha, se precisa de ajuste e tudo mais. Consegue um emprego numa livraria dentro da ilha, onde tem hospedagem e tudo mais. E aí ele decide ir atrás do Nathan. E é muito engraçado essa parte, porque todo mundo avisa, né? Quando ele começa a perguntar do Nathan, ele fala, olha, se tu for na propriedade dele, tu vai ser recebido a tiro. E ele, capaz, né? Tipo, tá doido. E realmente ele foi. Tipo, ele escalou umas pedras lá, fez um mó parkour pra chegar. E aí o Nathan viu ele, começou a atirar e tal, sério. Eu fiquei tipo, coitado, né? Mas ele queria a privacidade dele. Mas enfim. Aí o Nathan atirou o manuscrito pra ele e acabou num acidente, porque ao atirar, sabe, tipo, ele atirou, tipo, o livro assim, e o Nathan meio que se assustou e caiu pra trás e lesionou a perna. E aí ele teve que, tipo, chamar um médico da ilha pra ajudar ele. E aí temos também uma outra pessoa que entra nessa história, que é uma mulher chamada Matilda. É uma jornalista que também está atrás do Nathan. E aí, eu posso dizer que eu desconfiei dessa mulher desde o começo. Eu devia ter gravado eu desconfiando e ter postado aqui, porque ninguém vai acreditar, mas realmente eu desconfiei dessa mulher desde o começo, porque ela tava muito esquisita. Tipo, ela tava todo momento querendo se aproximar do Nathan, mas ela não tinha um motivo muito... Tipo, ela só não tinha um motivo. Ela só disse que queria se aproximar e tal, conhecer o porquê que ele parou de escrever, qual que era o segredo dele. E ele sempre tava meio tocado com ela. Na Ilha Baltimore, acaba acontecendo um assassinato. Primeiro foi de uma jovem e depois foi descoberto de um homem. E aí, né, a polícia investiga e tal, quem que são essas pessoas, porque eles não são da ilha, eles não são moradores. E aí, tipo, por que eles vieram morrer aqui, gente? Mas se descobriu que eles eram um casal, assim, muito tempo atrás, e que eles eram uns ladrões, né? Os dois eram viciados em drogas e tudo mais. E o que aconteceu? Que uns 20 anos antes, por aí eu acho, eles acabaram roubando duas casas, 2 apartamentos. E porque eles souberam de informações que os proprietários não estariam em casa. Só que quando eles estavam assaltando um apartamento, eles escutaram barulho de tiro. Quando o homem foi lá ver o segundo apartamento, ele encontrou um massacre.
Tipo, todo mundo morto da família, tá? Tinha uma família inteira morta. Um pai, a mãe e um filho, tá? Uma criança. E aí, ele vendo aquelas pessoas mortas, ele foi lá e roubou eles. E um objeto desse roubo é muito importante para a chave de toda a história, que é uma câmera fotográfica. Por quê? Porque eles usam essa câmera fotográfica numa viagem que eles fizeram e essa câmera acaba se perdendo, tá? Anos depois, a câmera acaba ancorando numa praia onde uma outra mulher acha, só que daí o quê? Ela olha a câmera, bah, legal, e ela também perde essa câmera. E essa câmera ficou muito tempo naqueles, como é que é? Aquelas, não é casa de penhor, aquelas casas que vendem coisa antiga, que eu não sei se é casa de penhor, enfim. Onde uma jovem compra. E daí ela vê que tem um cartão de memória, e aí ela vai procurando. Ela acha nosso casal assaltante, e ela acha também outras pessoas. E daí ela fica tipo, o que tá acontecendo? Quem são? Ela acaba investigando, só que ela não tem muitos meios, né? Uma criança isolada e tudo mais. Então, ela acaba entrando em contato com uma jornalista, nossa querida Matilda. Então, né, aí a Matilda vai investigar. Só que o que acontece? Que bem no finalzinho, na verdade, do livro, a gente descobre que a Matilda, na verdade, é a filha desse casal que foi massacrado, né, assassinado. E aí a gente fica tipo, como assim? O que tá acontecendo? Por que ela foi atrás do Nathan, né? Porque ela acha que foi ele que matou a família dela. E por que ela acha isso? A mãe dela tem umas cartas escritas pelo Nathan para uma mulher. E aí ela fica, não, porque ele estava traindo dele, foi lá e massacrou a minha família. E o Nathan desconfia do que ela tá fazendo, chama o Rafael e diz, olha, eu vou olhar o teu manuscrito, só se você ir na casa dela, invadir a casa onde a Matilda tá hospedada e ver o que ela tem lá. E daí ele descobre que ela tem, tipo, várias coisas dele, artigo, entrevista, e também tem fotos do sapato dele. E por quê? Aí tem toda uma outra trama, que tecnicamente a Matilda não era para estar com a família dela. Ela estaria numa viagem com uma amiga, tá? Só que essa amiga foi fazer outra coisa, foi fazer uma outra viagem, ela ficou sozinha. E ela pensou, bah, eu vou viajar de volta pra minha família, porque é aniversário do meu irmãozinho. E aí, ela volta, tá? Ela tira a foto, tanto que tem uma foto que aparece só a família. Só que daí o questionamento, alguém tirou essa foto. E foi a Matilda. Tanto que ela bloqueou a mente, tipo, ela simplesmente bloqueou, fez uma falsa verdade de que ela não estaria presente aquele dia. E o assassinato a gente descobre que, na verdade, foi o pai dela que matou a família inteira e que ela só sobreviveu porque o Nathan escutou o tiroteio, foi lá e entrou no quarto e achou ela, sabe? Só que, tipo, ele não achou ela, ele só passou no quarto, viu que não tinha ninguém e saiu. Só que ela viu o sapato e ela foi embora, voltou pra cidade da amiga dela. Como ela estava sozinha, tipo, ela super mentiu que ela tava lá e que ela não sabia de nada e, sabe, por isso é a falsa verdade. E aí a gente tem outra descoberta. Nathan parou de escrever porque ele era apaixonado por uma mulher que acabou morrendo em 1999. Ela era médica, tá? E ela fazia várias missões para a Cruz Vermelha e acabou indo para Kosovo, onde ela tava lá, né, trabalhando como sempre. Só que daí, como é que ele descobriu? Ele descobriu a morte dela, que foi numa emboscada. Só que ele ficou desconfiado, porque ela era uma médica. Por que ela tava junto com um jornalista? Tipo, o que tá acontecendo? E ele foi atrás, ele decidiu parar de escrever. E aí ele pegou as coisas dele, sumiu e foi em busca da verdade. Quando ele descobre a verdade, ele acaba ficando chocado e também um pouco revoltado. Que o pai da Matilda
Ele era um médico muito renomado na França, tá? Todo mundo ficava assim, meu Deus, precisamos dele nas nossas cirurgias. Mas ele era um traficante de órgãos na região ali de Balcãs, por aí, sabe? E aí ele junta tudo que ele consegue descobrir sobre o tráfico de órgãos e confronta o pai de Matilda. Diz assim, ó, eu tenho todas as provas, eu vou te entregar, né? O Nathan, ele pensou em matar o pai da Matilda, mas ele reformulou, ele, né? E daí temos várias cobertas, na verdade. Então, quando o pai da Matilda é confrontado com a verdade, ele acaba massacrando a família, tá? Ele acaba cometendo o assassinato da família. Só que o que aconteceu? Ele tinha um amigo, né? Amigo entre parênteses, que ele começou a vestir esse tal amigo com roupas parecidas com o dele, o aspecto e tudo mais. E ele mata esse amigo também. E aí ele vai lá, tipo, massacra a família, chama o amigo lá, mata esse amigo, coloca lá pra ser parecido que fosse ele, tá? E ele tava com planos de fugir, o pai da Matilda, sabe? Sozinho, sem a família, tá? De boa. Só que o Nathan estraga os planos dele. E ele acaba sequestrando o pai da Matilda. E aí, quando ele pega aquele cara, ele não sabe se ele vai matar ele não sabe o que ele vai fazer. Então, ele se muda pra ilha Baltimore, onde tem muita privacidade, prendendo o pai da Matilda por 20 anos naquela ilha. Preso, acorrentado, porque assim, ele pensa em matar, né, o cara. Mas aí ele fica com várias dúvidas e não sabe o que fazer, ele pensa em matar, aí, né, mas tá lá, tá vivo. Então, quando a Matilda é confrontada com a verdade, ela fica muito chocada, porque ela vai atrás da verdade. E a verdade que ela achava é que o Nathan matou a família dela porque ele era apaixonado pela mãe, né? Que a mãe estava traindo o pai, tudo mais. E aí, quando ela descobre a verdade, ela não consegue acreditar. E aí ele mostra o pai dela pra ela, no final da história. E aí, no final, a gente, tipo, diz que ela deu um tiro em alguém, mas não se sabe em quem. O epílogo fictício do autor, ele diz que ele foi pra ilha Baltimore e ele comprou a casa do Nathan, sabe? E aí, quando ele tava fazendo umas reformas lá, ele descobriu uma ossada, tá? E aí, ele ia entregar esses ossos pra polícia, ia tentar achar de quem que era, mas ele decidiu que ele não ia fazer isso, porque a vida particular do Nathan era dele, ele se desfez dos ossos. Ele entrou em contato com a agente do tal Nathan, que sempre lidou com todas as burocracias e tudo mais dele, e disse que também achou um manuscrito de um livro que ele estaria escrevendo. E daí ele disse, olha, não quero nada, pode ficar, não quero nada, entendeu? E aí, esse agente conta que o Nathan tá bem, mandou agradecer, e aí ele foi visto com uma mulher e um bebê, né? Aí tudo indica que seria a Matilda e que ele estaria com uma criança, né? E aí você deve estar se perguntando, tá, e o Rafael? O que aconteceu? Foi que ele morreu. Simples assim. O casal assaltante foi a Matilda e o avô dela. Eles mataram os dois para saber quem que tinha matado a família. Se era realmente, se eles só tinham assaltado ou que foi o Nathan, ou que eles agiram em conjunto. E aí, vamos ficar mais uma coisa chocado. Sabe aquela pessoa que contratou o Rafael no começo do livro? Que é eu acabei não falando, acho que pra vocês, que ele foi contratado numa livraria, tá? A pessoa que é dona da livraria está atrás também desse esquema todo, tá? Ele ajudou a Matilda. E aí, o Nathan, em busca da verdade, quando eles descobriram tudo, ele pegou o Nathan, deu o manuscrito pra ele, disse, ó, tá corrigido e tal, publica, colocou ele numa balsa e falou assim, vai embora daqui que tá muito perigoso.
Só que o Rafael, em busca de adrenalina, e também ele disse, eu não vou abandonar ele agora. Ele acabou saindo da balsa, tá? E encontrou esse dono da livraria. E aí ele amarrou o Rafael atrás da picape e foram indo. Só que aí eles estavam indo pra casa do Nathan. E acho que se ele não tivesse feito nada, ele não teria morrido. Mas ele acabou dando, tipo, um chute na frente, assim, tipo, ele tava atrás, né, e o cara tava dirigindo, começou a dar um chute, perdeu o controle do carro e caiu uma ribanceira. Tipo, uma ribanceira, um negócio assim. E aí, quando a polícia vai em busca deles, tipo, o que aconteceu? Quando pegam o carro, encontram os dois mortos, e eles ficam, tipo, cara, ele tava amarrado. Por que ele tava amarrado? Mas acabou aí. Isso que eu fiquei um pouco triste, sabe? Tipo, a história dele simplesmente acabou ali. Sem mais nem menos, tá, morreu. Esse livro acabou se tornando um dos meus favoritos, porque ele é muito doido. No epílogo, né, como eu disse, o Guilherme, ele diz que comprou essa casa. Só que por que a gente acha por que a gente acha não? Porque a gente tem certeza que é fictício. Aí eu vou pegar outra coisa. O livrinho da tag, tá? Que aqui diz o seguinte: conheça a Ilha Baltimore. Até aí, beleza? Então, o cenário de A Vida Secreta dos Escritores é a fictícia ilha de Baltimore, situado no mar Mediterrâneo. Então, a pequena extensão de terra em formato de croissant é banhada por águas cristalinas, repletas de praias de areia fina, angra e pinheiros. Então, tipo assim, essa ilha não existe. Ele, na verdade, é um punhado de outras ilhas, tanto que diz aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 ilhas que poderiam ser, assim, comparadas, que é a Bolinas, na Califórnia, Ilha de Skin, na Escócia, Ilha de Porquerolles, na França, e Ilha de Hidra, na Grécia. Essa aqui da Hidra tô querendo, né? Grécia, tô indo. Então, assim, aí a gente descobre que é tudo fictício, só que é muito, porque o autor, ele faz com que a gente pense que, na verdade, é real, mas daí é fictício, daí, sabe, a cabeça meio que buga. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante, curtir esse vídeo. Se vocês quiserem compartilhar com algum amigo que gosta de literatura e tudo mais, se você gostou da resenha, gosta que eu venha aqui fazer resenhas, deixe nos comentários e até a próxima.